Olá, você acompanha comigo agora no programa Mais Saúde de hoje. O Governo do Estado, em parceria com a Assembleia Legislativa do Maranhão, realiza entregas e promove diversas iniciativas voltadas para a saúde. No quadro Vacina Sim, veja os locais dos postos de saúde para aplicação da vacina contra a gripe. Fevereiro marca a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência. O quadro Fala Doutor desta semana, o assunto é sobre problemas oftalmológicos, que costumam ser confundidos no dia a dia. E quem responde às nossas perguntas é o médico oftalmologista Álvaro Bruno. E mais, saúde mental no ambiente de trabalho passa a ser tratada como prioridade legal no Brasil. Confira também uma entrevista no estúdio com Érica Fernanda, especialista em cuidados faciais e emagrecimento. Eu sou Ismael Gama e o programa Mais Saúde está no ar. O Governo do Estado, em parceria com a Assembleia Legislativa do Maranhão, realizou esta semana uma série de entregas e iniciativas voltadas à saúde. Acompanhe. O Governo do Estado, em parceria com a Assembleia Legislativa do Maranhão, realizou uma série de entregas e iniciativas voltadas à saúde. Entre elas, cadeiras de rodas e carrinhos adaptados para crianças acompanhadas pelo Centro de Apoio Ninar. A gente fez isso tudo dialogando com as mães, com os pais, porque são equipamentos adaptados. Então, nada melhor do que a gente fazer isso numa escuta, certo? Com todas essas pessoas que precisam desses equipamentos. Isso vai trazer mais conforto, mais segurança e, acima de tudo, dignidade. Esse equipamento, ele não ajuda só as crianças, ele ajuda as crianças, mas principalmente essas mães que são tão lutadoras, guerreiras, né? Corajosas, essas mulheres que é para quem sobra mais o trabalho, né? E ajuda toda a família, além de proporcionar um bem-estar muito grande para essas crianças, de locomoção, né? de adequação, então estou muito feliz. Wilma é mãe da pequena Ana Cecília, diagnosticada com síndrome congênita do Zika vírus. Ela está entre as famílias que receberam os equipamentos que vão ajudar a melhorar a mobilidade da filha. A dificuldade era nos braços, né? Pelo tamanho dela, é pesado e era muito dificultoso para estar andando nos braços. Aí esse carrinho vai ajudar muito, muito mesmo. A entrega das cadeiras e dos carrinhos marca os 10 anos após o surto de Zika vírus no Brasil, que afetou milhares de famílias e deixou muitas crianças com sequelas irreversíveis. Os equipamentos que foram entregues são fundamentais para dar mais autonomia e conforto a estas famílias que foram afetadas pela síndrome. Hoje é mais um gesto, mais um ato do governo do Maranhão de diálogo com essas famílias, com parceria também da Assembleia Legislativa, com a entrega desses primeiros 43 carrinhos de reposicionamento. São 131 famílias que vão receber um investimento de mais de R$1,5 milhão, que visa, além da autonomia, o conforto, mas sobretudo a dignidade e a presença do governo do Estado no acolhimento para essas crianças. Esse programa tão importante que a gente precisa chegar nessas famílias que tanto precisam da mão amiga do governo do Estado do Maranhão. E o governador Brandão é essa pessoa que está conversando, dialogando e buscando levar o máximo de conforto possível para essas mães. Quem também ficou feliz foi o Jonathan. A cadeira dele veio personalizada com o seu nome e o símbolo do time do coração. Assim, ali cadeira. E você está feliz com a cadeira nova? Tô. A partir do momento que a gente teve o primeiro contato com o governador Carlos Brandão, mudou muita coisa. Né? Muitas portas se abriram, continuam abertas e assim, é de extrema sensibilidade. A gente sempre fala, não é um olhar de pena, é um olhar de respeito, é um olhar de inclusão, de saber que eles merecem estar em qualquer lugar, que seja um lugar feliz, de paz, harmonia. Né? Hoje nós comemoramos esses 10 anos de superação, de muitas conquistas, né? E uma delas hoje o recebimento dessas cadeiras de rodas, que vai servir muito como um acolhimento para essas famílias, como qualidade de vida também. Ainda durante a manhã, o governo realizou outra entrega, a inauguração do CAPS AD3, no bairro João Paulo, em São Luís. A unidade vai funcionar 24 horas, com acolhimento noturno para atender a quem precisa.
A deputada Helena do Ailib prestigiou a inauguração. Eu quero agradecer como médica, porque até 2024 a cobertura, né, Tiago, de capisadeira é de 0,94. O senhor está trazendo aquilo que a gente mais precisa, faz um lindo trabalho de ressocialização das pessoas que já cometeram infração. E nós precisamos avançar para que as pessoas não cometam infração. Então, parabéns, governador. É realmente motivo de muito orgulho a gente saber que o senhor está fazendo com que a saúde mental tenha um tratamento digno. A Secretaria Municipal de Saúde divulga os locais das unidades de saúde que você vai encontrar as vacinas contra a gripe. Acompanhe o nosso quadro Vacina Sim. Veja agora as unidades de saúde para tomar a vacina contra a gripe. Centro de Saúde Amar, Centro de Saúde Liberdade, Centro de Saúde São Francisco, Centro de Saúde Turu, Centro de Saúde Coab Anil, Genésio Ramos Filho, Dr. José Carlos Macieira, Clodomir Pinheiro Costa, Vila Nova, Centro de Saúde São Cristóvão, Centro de Saúde Fabriciana Moraes, Centro de Saúde Santa Bárbara e Centro de Saúde Antônio Carlos Reis. E veja também o público-alvo da vacina contra a gripe. Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, pessoas a partir de 60 anos, gestantes e puérperas, povos indígenas, trabalhadores da saúde, professores das escolas públicas e privadas, adolescentes menores de 18 anos sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade com 18 anos ou mais, funcionários do sistema prisional, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, quilombolas, pessoas com deficiência permanente a partir dos 12 anos de idade, profissionais das forças de segurança e salvamento e das Forças Armadas, pessoas em situação de rua e caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, de passageiros urbanos e de longo curso e trabalhadores portuários. Esse foi o quadro Vacina Sim. Fevereiro marca a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência. Os dados acendem um alerta. O Maranhão lidera os casos do Nordeste e ocupa a 4ª posição no país. Além dos impactos na saúde, a gravidez precoce traz reflexos sociais e econômicos. A repórter Stephanie Souza mostra o que está sendo feito para enfrentar esse desafio e como a informação pode mudar essa realidade. O Brasil é o 2º país do mundo com maior nascimento de bebês de mães adolescentes. O Maranhão lidera o número de casos na região Nordeste. É o 4º em todo o país. De acordo com os últimos dados do Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos, o Maranhão apresentou crescimento de meninas grávidas. De 2024 para 2025, houve um registro de 76 casos a mais. Entre os municípios com maior índice estão Barra do Corda, São Luís e Buriticupu. Para a presidente da Sociedade de Puericultura e Pediatria do Maranhão, a gravidez na adolescência ocasiona não só preocupação na saúde, mas no contexto econômico e social. Ela precisa de uma política pública que envolve não só os setores de saúde, uma educação, porque há que haver uma educação sexual, tanto na família quanto na escola. E quando se fala em educação sexual, não é estimular o início precoce da vida sexual, é qualificar as escolhas, é educar e que ela tenha acesso aos métodos contraceptivos. E em relação a isso envolve não só saúde, educação, mas a sociedade civil como um todo, sempre baseada em indicadores, baseado na epidemiologia e baseado também no diagnóstico social daquela comunidade.
A gravidez na adolescência é tratada principalmente com as mulheres, mas exceto os casos de estupro de vulnerável, é preciso falar sobre os pais na adolescência, em especial a conscientização de meninos sobre os riscos e as responsabilidades da prática sexual. A especialista explica os desafios para enfrentar essa situação no estado. O principal profissional a atender o adolescente é o pediatra. Deve ser o pediatra com uma escuta qualificada, com uma competência para direcionar aquele atendimento. Esses são os principais desafios. E o principal também, eu digo vários principais, né? Um principal também é em relação ao bebê, porque nasce prematuro, precisa de acesso à unidade neonatal, precisa que essa família dê apoio, tenha uma rede de apoio que vá acolher aquela mãe, aquela adolescente e também o pai. Então, são vários fatores, são vários desafios que precisam ser, por isso, ordenados de forma conjunta. Para além da orientação em casa, o poder público precisa agir para ampliar esses direcionamentos. A Assembleia Legislativa, por exemplo, já possui 3 leis aprovadas e sancionadas nos últimos 2 anos sobre o desafio da gravidez na adolescência. Em 2024, a Lei número 12.291, de autoria do deputado Leandro Belo, cria a Semana Estadual de Conscientização sobre os Riscos, Desafios e Prevenção de Gravidez na Adolescência. Em 2025, a Lei número 12.531, apresentada pela deputada Cláudia Coutinho, define a comunicação compulsória pelas instituições de ensino públicas e privadas quando da existência de gravidez de aluna com menos de 14 anos de idade. No mesmo ano, a Lei número 12.683, de autoria do deputado Carlos Lula, dispõe sobre a organização e a implementação da política de prevenção à gravidez na adolescência e de incentivo ao planejamento reprodutivo em hospitais e unidades básicas de saúde pública no estado do Maranhão. A informação é o principal método para prevenir a gravidez na adolescência, conscientizando meninas e meninos a agir com mais responsabilidade. No quadro Fala Doutor desta semana, o assunto é sobre problemas oftalmológicos, que costumam ser confundidos no dia a dia. E quem responde às nossas perguntas é o médico oftalmologista Álvaro Bruno. Acompanhe esta conversa com a repórter Milena Dutra. Olá, muito bom dia para você que acompanha o programa Mais Saúde. No quadro Fala Doutor de hoje, a gente vai conversar com o médico oftalmologista, professor da Universidade Federal do Maranhão, o doutor Álvaro Bruno. Ele vai tirar umas dúvidas sobre alguns assuntos que são super importantes e que os nossos telespectadores vêm perguntando. Um deles, doutor, muito bom dia pela participação primeira aqui na TV Assembleia. Uma das perguntas tem a ver com tumores oculares e cistos. Qual a diferença? Quais são os riscos para a saúde dos olhos? Bom, inicialmente isso é muito importante. Você que tem um olho vermelho, a pessoa que às vezes negligencia isso, achando que o olho vermelho é algo normal, não é. Todo tumor ocular ele começa com vermelhidão nos olhos. Ele começa com aquela irritação, às vezes até se confunde com o pterígio, que é aquela carnezinha que vai avançando nos olhos. E, sobretudo, o principal fator de risco que leva esses tumores nos olhos é a questão do sol. Então, a pessoa se expor à radiação solar sem proteção adequada, isso gera um fator que pode gerar o tumor. Os cistos já é um outro mecanismo, no caso é chamado de ordéolo, o famoso tersol. Isso já é causado por excesso de oleosidade na pele. Então, é muito importante a pessoa que está em casa fazer a sua higiene adequada com um shampoo específico aqui em volta dos olhos para remover essa oleosidade que fica em excesso na superfície ocular. E isso vai entupindo os poros e pode gerar um dano maior depois. A gente pensa que os olhos não requerem essa atenção toda, sol faz mal para os olhos, oleosidade da pele faz mal para os olhos, então a gente tem que ficar atento, né, doutor? Muito atento e sem contar um outro ponto que é muito comum também, que muitas pessoas ainda insistem em fazer óculos de grau estando com aquele tumorzinho, aquela carnezinha que é o pterígio nos olhos. Não vai dar certo. Não adianta, se você tem essa carnezinha, observe seu olho. Vá no espelho, daqui a pouco, quando terminar aqui
esse nosso momento aqui na televisão, você vai no seu espelho e você olha assim o seu olho e vê se a parte branca tem algum ponto vermelho, alguma estrutura, uma carne, assim, um tecido que vai crescendo para frente do seu olho. Isso é pterígio e isso causa vermelhidão, coceira, ardência, lacrimejamento, uma irritação crônica, a luz passa a incomodar muito e isso, infelizmente, te impossibilita de fazer um óculos de grau. Você tem que primeiro fazer a remoção do pterígio para poder o grau baixar, normalizar e somente um mês depois, com o grau já estável, você sim ser submetido ao grau dos óculos. E se a pessoa perceber um tumor, um cisto, hora de procurar o médico, né? Com certeza. Bate uma foto, a gente consegue, hoje a gente abriu nossas redes sociais todas, já há 7 anos que eu voltei de Brasília aqui para o estado do Maranhão, então nossa rede social é aberta, né? A gente tem canais onde você consegue mandar uma foto para a Clínica Olhar Saúde e lá a gente consegue fazer uma análise gratuita para você e já te dá um direcionamento para onde você deve seguir. Tem um exemplo muito grande de um pastor, até um paciente meu, da cidade de Perimirim, muito conhecido na cidade no período de Páscoa, tudo fechado no período de Páscoa, né, do ano passado, e ele com o olho irritado, vermelho, usando um colírio que comprou na farmácia, sem saber que não tinha nenhum acesso, e ele manda uma mensagem e uma foto do olho dele. O nosso mecanismo de análise entendeu que poderia ser um vírus no olho dele, a gente orientou que ele suspendesse esse colírio de corticoide naquele momento, e depois ele voltou comigo na clínica, na unidade nossa de Pinheiro, e se ele não tivesse parado de usar aquele colírio, recebido aquela orientação, ele teria uma perfuração no olho, porque o colírio combinado com o vírus causa uma perfuração. Então, para você ver como a orientação faz diferença e evita casos graves por falta desse conhecimento. Requer atenção. E outra dúvida que os nossos telespectadores perguntam muito, querem saber sobre a tal das moscas volantes. E também o descolamento, não é deslocamento, é descolamento de retina. Explica pra gente. Vamos lá. Moscas volantes é o começo do descolamento de retina. Então, se você vê aquelas mosquinhas, aquelas manchinhas, o pessoal fala moscas voadoras, ou então aquelas manchas, aranhas, assim, cobrinhas passando, cada pessoa descreve como assim entende. Mas o mecanismo é o seguinte: há um descolamento da gelatina de dentro do olho. E isso pode gerar um descolamento da retina. Por que isso acontece? Geralmente em mulheres na menopausa, a partir de 45 a 55 anos é a faixa da menopausa. A queda do hormônio do estrogênio na mulher, que acontece nessa faixa etária, faz com que desidrate o olho. Ou seja, a mulher vai secando ao longo da vida. E de tanto ressecamento na gelatina do olho, solta de dentro e começa a balançar de um lado para o outro. Essas mosquinhas se tornam perigosas quando elas se tornam vagalumes, quando elas começam a piscar dentro do olho. Então, se vier mosquinha e flashes de luz, é perigosíssimo, porque pode estar havendo uma tração na retina e, consequentemente, um descolamento do fundo do olho. Aí nós temos que intervir rapidamente, fazendo o exame de fundo de olho, onde a gente detecta rasgaduras, afinamentos, estruturas de fragilidade, e aí nós aplicamos um laser para proteger e fortalecer a retina, para evitar que ela descole. Esse é o perigo das pessoas que têm mosca volantes. Claro que pode ser ainda um sangramento dentro do olho, para quem tem diabetes, pode ser uma infecção por toxoplasmose, que está contido nos gatos, que você comeu alguma coisa pode também causar uma infecção em moscas volantes, pode ser por um trauma, que pegou uma pancada no olho e também gerou esse tipo de mosquinha. São vários diagnósticos diferenciais. O certo é que aquele exame só de grau de óculos, eu vou só ali trocar o óculos que está vencido, ele não identifica esse problema. Toda consulta médica oftalmológica, você precisa pedir para a pessoa que está te examinando, o médico: eu quero o grau, eu quero saber quanto está a pressão do meu olho e quanto está o fundo, como está o fundo do meu olho. Aí você teve uma avaliação completa. Infelizmente, aqui no Maranhão, a gente ainda se depara com muitos casos assim, que a pessoa acredita que está sendo consultado, 10 anos passando por isso, trocou o óculos e nunca mediram a pressão do olho deles, e nunca fizeram um exame de fundo de olho. Isso atrasa um diagnóstico. Isso faz com que a pessoa acredite que está bem, quando, na verdade, já existe uma doença que poderia ter sido tratada no início e não na fase tardia. Então, doutor Álvaro, é super importante, então, para finalizar, ter essa atenção especial com os olhos, não só com outras partes do corpo, mas com o bem-estar também, a saúde dos olhos, né?
Hoje, nossa clínica Olhar Saúde, eu, a minha esposa, todos os nossos 8 médicos da clínica, a gente abre as portas da clínica para essa pré-avaliação gratuita. A gente entende que são 217 municípios do Maranhão, 7 milhões e meio de pessoas. Nem todo mundo tem acesso à saúde, nem todo mundo pode pagar uma consulta. Então, a gente tem as nossas redes sociais abertas. A minha, Álvaro Bruno, pode colocar lá, Álvaro Bruno, e o da clínica é Clínica Olhar Saúde. Clínica Olhar Saúde. Segue lá o nosso perfil, manda a foto do seu olho, da sua última receita e a sua queixa, que a gente faz uma análise para ti e te orienta. Se você estiver próximo aqui de São Luís, venha na clínica. Se estiver mais distante, a gente te orienta para que você não fique sem cuidados oftalmológicos. Visão é coisa séria. E muita gente só dá valor quando perde. Álvaro, muito obrigada pela sua atenção. Tá aí, o recado foi dado. Atenção especial também com a saúde dos olhos. Aproveita o comecinho de ano, faça um check-up especial com a saúde dos seus olhos. É a dica do Mais Saúde. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Milena. E acompanhe no próximo bloco, saúde mental no ambiente de trabalho passa a ser tratada como prioridade legal no Brasil. É só um instante, a gente volta já. A saúde mental no ambiente de trabalho passou a ser tratada como prioridade legal no Brasil. Em 2025, mais de 540 mil trabalhadores foram afastados por transtornos psicológicos, um recorde histórico e um aumento de 15% em relação ao ano anterior. No Maranhão, quase 4 mil afastamentos foram registrados entre o fim de 2024 e o início deste ano. Diante desse cenário, uma atualização na norma regulamentadora número 1 passou a obrigar empresas a identificar e gerenciar riscos psicossociais no ambiente profissional. A medida já está em vigor e prevê penalidades para quem não se adequar a essa nova regra que impacta trabalhadores e empregadores. Em 2025, mais de 540 mil trabalhadores no Brasil se afastaram da função por transtornos mentais. Esse é um recorde histórico no país, 15% a mais do que em 2024. No Maranhão, somente do final de 2024 e início de 2025, o registro de afastamentos foi quase 4 mil. A gente está vivendo num período em que o mundo inteiro está muito ansioso. A gente tem aí a ansiedade como o grande mal do século. A gente tem um número enorme, né, de pessoas acometidas aí por depressão e por várias outras doenças de caráter emocional. Então, entender que a atividade de trabalho, a atividade laboral, ela tem comprometido e influenciado nesses números, torna-se extremamente importante para que medidas elas sejam adotadas. Então, esses dados são dados que vêm de estudos, que são acompanhados há muito tempo. Então, a gente vê, como profissional da saúde mental, a gente vê isso de uma forma muito positiva, porque as empresas também precisam ser responsabilizadas pela saúde dos profissionais. Não só pelas as questões químicas, físicas, biológicas, que envolvem ali já anteriormente, né, a preocupação, ali, a insalubridade das atividades, mas de entender que questões psicossociais, psicológicas também podem estar envolvidas ali dentro dessas relações de trabalho. Por causa dessa realidade em todo o país, as empresas vão ter a obrigação legal de mapear, avaliar e gerenciar os fatores de risco psicossocial no ambiente de trabalho. A medida surge após uma atualização na norma regulamentadora número 1, que foi consolidada por uma portaria de 2024, que inclui riscos à saúde mental no GRO, o Gerenciamento de Risco Ocupacionais. A medida entrou em vigor desde maio de 2025 e em maio deste ano, as empresas que não se adequarem já podem ser penalizadas. Antes, a saúde mental era visto como um benefício opcional, uma coisa assim de recursos humanos. Agora é a obrigação da segurança do trabalho. A empresa precisa mapear, documentar e prevenir fatores que adoecem realmente os trabalhadores. Como se faz isso? A empresa precisa olhar para a organização do trabalho como um todo e se perguntar: as metas são realistas ou impossíveis? As jornadas são razoáveis ou as pessoas que trabalham 12, 14 horas por dia
estão bem? Existe assédio moral das chefias? As pessoas têm pausas adequadas? Existe sobrecarga crônica? Tudo isso precisa estar documentado no PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. E não pode ser aquele documento de gaveta copiado da internet. Tem que refletir a realidade daquela empresa específica, daquele setor. Com a atualização, as empresas devem incluir no inventário do Programa de Gerenciamento de Riscos fatores psicossociais, realizar pesquisa periódica junto aos colaboradores para identificar situações de risco, implementar ações para melhorar as condições de trabalho, capacitar equipes e os recursos humanos a identificar e prevenir riscos. Se a fiscalização chega, pede o PGR e ele não tiver os riscos psicossociais mapeados, ou se tiver, mas a empresa não implementou nenhuma medida real de prevenção, tem multa. E a partir de maio de 2026 começa a fiscalização punitiva. Mas atenção, mesmo antes disso, a ausência de prevenção já pode ser usada como prova em ações trabalhistas, porque existe sempre o dever do empregador de proteger a saúde mental e física do trabalhador. Sempre existiu. Está na Constituição, no artigo 7º, né? A NR1 só tornou isso mais claro e mais fácil de fiscalizar. Dos mais de 540 mil afastamentos do trabalho por transtornos mentais no país, a causa principal foi quadros de ansiedade. Teve mais de 160 mil licenças. Em seguida, trabalhadores com episódios depressivos, com mais de 126 afastamentos. Os dados confirmam um aumento crescente e a necessidade de mudança. Eu acho que as empresas ficarem mais atentas a isso, terem medidas de prevenção, além também dos profissionais conseguirem também passar isso, né, de uma forma segura, porque o que acontece também, às vezes o profissional está numa atividade ali em que ele está se sentindo mal, ele está se sentindo sobrecarregado, ele está adoecendo, mas ele tem medo, né, de compartilhar isso com a empresa, de que isso gere uma demissão, né, de que isso, enfim, de alguma forma vira uma perseguição ali dentro do ambiente de trabalho. Então, eu acho que essa norma, ela resguarda isso, né, ela resguarda o profissional para também poder conseguir compartilhar quando ele não estiver bem, né. A campanha de vacinação contra o HPV foi ampliada no Maranhão e agora também contempla jovens de 15 a 19 anos que perderam o prazo da faixa etária inicial. A medida busca aumentar a cobertura e reduzir a circulação do vírus, que está diretamente ligado a vários tipos de câncer. A ampliação da campanha contra o HPV é uma oportunidade para quem perdeu o prazo de vacinação na faixa etária recomendada, de 9 a 14 anos. Agora, quem tem de 15 a 19 anos também pode se proteger. Quanto mais pessoas vacinadas, maior a proteção, reduzindo a circulação do vírus. A vacina é segura e eficaz e é considerada uma das principais formas de prevenção antes mesmo do início da vida sexual. Segundo o Ministério da Saúde, no ano passado, a meta era vacinar 673.175 adolescentes de 9 a 14 anos só aqui no Maranhão. Em 2025, mais da metade do público-alvo foi vacinado. Essa estratégia de 15 a 19 anos, que é um resgate dos não vacinados de HPV, ela vem desde o ano passado, do ano de 2025, e ela se estendeu agora para o primeiro semestre de 2026. Então, é a oportunidade para os pais e responsáveis levar os seus filhos para poder estar se vacinando e aí se protegendo contra o HPV. O HPV é um vírus sexualmente transmissível e está diretamente relacionado a diferentes tipos de câncer, como de colo do útero, pênis e boca. No Maranhão, a vacina está disponível nas unidades básicas de saúde dos 217 municípios. Para se vacinar, é necessário apresentar documento com foto e a carteira de vacinação. A Secretaria de Estado da Saúde tem reforçado o alerta pela conscientização. Não deixe de se vacinar, é só buscar qualquer sala de vacina próxima da sua casa, levando a carteira de vacinação desse adolescente, dessa criança, porque a HPV é a partir de 9 anos de idade, para poder estar fazendo aí uma única dose. Vacinou com uma única dose, está protegido e é considerado vacinado contra HPV. No programa de hoje, a gente conversa com Érica Fernanda, especialista em emagrecimento e cuidados faciais. Érica, seja bem-vinda aqui ao nosso programa Mais Saúde da TV Assembleia.
Obrigada, é uma honra participar desse programa. Hoje a gente vai bater um papo super legal sobre emagrecimento saudável, tratamentos estéticos, né? Tratamentos corporais, faciais, tudo que nós temos de bom para oferecer. Érica, quando a gente fala de estética, a gente está falando de aparência ou de saúde? As duas coisas. Saúde tem que vir em primeiro lugar sempre, né? Obviamente, a gente precisa estar bem e aí a estética vai aparecendo e aí sim você tem um resultado melhor, mais saudável, né? Que é isso que a gente busca, saúde em primeiro lugar. Você já está há um bom tempo no mercado aqui de São Luís. Uhum. Qual o período do ano que é mais movimentado para procedimentos ou é durante o ano todo? Como é que funciona? É durante o ano todo, mas período de carnaval não tem como. É onde as pessoas querem, literalmente, eu vou falar a palavra secar, né? As pessoas querem mágica e aí sim as clínicas começam a lotar e aí a gente vai correndo contra o tempo para a demanda, para realmente conseguir. E essa mágica acontece mesmo? Acontece, mas não é mágica, né? Mas acontece com rapidez, sim, provavelmente. Sempre com muita segurança, né? Trabalhando sempre com muita segurança. E aí, com o nosso método cientificamente comprovado, a gente consegue entregar o resultado para o paciente. No caso dos homens, também procuram muito? Como é que está hoje em dia? Antigamente tinha um tabu, né? O homem procurava clínicas de estéticas, centros assim. Como é que está hoje? Está mais popular para o homem também? A gente tem muitos pacientes homens. Eu não vou te dizer que é 50% do meu público, não, que já é demais, né? Mas é um público muito, muito grande já. A gente tem uma procura muito grande e os resultados são muito bons. Homem tem um metabolismo mais acelerado do que o nosso, o resultado é mais rápido. Às vezes, quando a gente tem clientes casal, né, marido e mulher, enfim, o resultado dele é mais rápido. Então, assim, a gente tem uma procura muito boa e os resultados são reais. Tem muita gente que comete erros ao procurar serviços estéticos. Qual é o cuidado que a pessoa tem que ter, Érica, quando for buscar um tratamento para melhorar o corpo, a autoestima também? Profissionais da saúde, profissionais qualificados. Vai nas redes sociais, a internet está aí, busca realmente quem entende do processo. A Emagrecentro já está no mercado há 40 anos, nós já estamos aqui em São Luís há 10 anos. Então, assim, são profissionais da saúde qualificados para que realmente entregue o resultado verdadeiro para o cliente, né? Que seja com segurança. O que faz diferença para a pessoa no dia a dia é que não tem muitos recursos, mas quer cuidar da pele também e cuidar do peso. O que você recomenda como profissional da estética já há um bom tempo aqui na cidade trabalhando com isso? Então, a gente precisa do básico, água. Água. Tem muita gente que não bebe água. Gente, começa a beber água, já é o básico. Começa a fazer uma caminhada leve, vai te ajudar também. Então, tudo isso a gente consegue ter já uma melhora da nossa saúde e, consequentemente, uma melhora da nossa estética. Érica, a gente vê também certos exageros nas redes sociais de pessoas que fazem muitos procedimentos e acabam ficando desfiguradas, né? Desfiguradas. Exageros. Né? Vocês têm esse cuidado de orientar o cliente, o paciente, a não cometer esses exageros? Como é que é esse trabalho de vocês para evitar isso? Com toda certeza. O nosso primeiro passo é uma avaliação, uma consulta personalizada. As pessoas, elas são diferentes, nós somos individuais, né? Então, únicas. Então, nossa avaliação ela é totalmente gratuita para que o paciente chegue até nós, a gente vai medir, pesar, conversar e entender a real necessidade dele e indicar o melhor tratamento. E aí, dessa forma, sim, ele conseguir alcançar o objetivo que ele está buscando. Mas tudo de uma maneira muito correta, muito saudável, com alimentação, acompanhamento médico, nutricional, procedimentos estéticos também, obviamente, mas que sejam voltados para você, único e exclusivo para você. Até porque os corpos são diferentes, totalmente, né? O organismo é diferente de um para o outro, então exatamente, merece cuidado diferenciado, né? Isso. Produtos caseiros para a pele, o que é possível, o que não é possível? Caseiro, eu não sou muito fã de dar dicas de produtos caseiros, né? Mas, enfim, o bom o primeiro passo de todo é que você precisa ter uma pele limpa, você precisa ter um bom sabonete para você limpar sua pele, você precisa beber água, se hidratar e proteger. Eu sempre falo, exatamente, né? O básico do básico é a limpeza, né? A hidratação e principalmente a proteção. Um bom protetor solar, que sim, tem nas farmácias várias marcas e aí você vai lá e vê o que é melhor para sua pele, vai na Emagrecentro, faz uma consulta com a gente e a gente dá as dicas melhor personalizadas para cada pessoa. É possível emagrecer bem? Com certeza, com toda certeza. E qual é a melhor forma? Método 4 fases. Como é que funciona? O método 4 fases é um tratamento cientificamente comprovado da Emagrecentro. Já está no mercado aí há 40 anos. Nele você vai ter acompanhamento nutricional, tratamento para ansiedade, acompanhamento médico, procedimentos com desintoxicação corporal, procedimentos estéticos. Mas o mais importante de todos é o acompanhamento nutricional, é o te ensinar como comer.
o que deve comer, qual horário você deve comer, entendeu? Muita Então, gente peca em relação à alimentação? Com toda certeza. Às vezes a gente... A internet está aí, as pessoas elas buscam muito modinha, né? Sim, sim. E aí, na Emagracentro, a gente consegue auxiliar os nossos pacientes a comer de forma correta. E aí ele vai ter uma vida saudável, além do emagrecimento, né? Que é o que todos buscam, vai ter uma vida saudável e esteticamente vai ficar muito bem. E as pessoas conseguem manter esse peso depois que perdem com vocês? Consegue. A gente tem, no nosso método, ele fala que são 4 fases, porque realmente são 4 fases. Essas fases são a detox, a redox, a reendox e a manutenção, que é tão importante quanto o início, que é a detox. A manutenção do peso a gente chama de equilíbrio, onde ele vai passar novamente pela nutricionista e já vai reeducar a alimentação. A orientação alimentar de perder peso é uma, de manter a outra, né? Obviamente. E isso tudo é acompanhado por nós. A gente percebe que tem uma equipe multidisciplinar para trabalhar com todo mundo, trabalhar com o paciente, com o cliente, né? Uhum. Qual a importância de ter essa estrutura para poder atender quem quer ficar melhor? A saúde em primeiro lugar é o que a gente já vem conversando, né? A gente precisa ter profissionais habilitados, capacitados da saúde para atender o nosso paciente, atender o nosso público de forma humanamente eficaz, né? Hoje a gente trabalha tanto a mente como o corpo. Se aqui não estiver bem, o resto não vai funcionar. Érica, por que a avaliação pessoal ela é tão importante na hora de perder peso? Porque a gente precisa exatamente saber qual é a tua intenção de verdade, qual o teu objetivo real. Eu preciso saber quanto você está pesando para saber quanto que você precisa perder. Então, tudo isso é feito na nossa sala de avaliação com a nossa profissional para poder exatamente atender às tuas expectativas e às tuas necessidades com o nosso plano, nosso método. Érica, a estética melhora a autoestima? Com toda certeza absoluta, a minha, de todo mundo. E é notório, é algo que é de dentro para fora, como eu acabei de falar, se não estiver bom aqui, o resto não flui. E a primeira coisa que melhora é aqui, perdeu o peso, perdeu 1 quilo que seja, bem, você já começa a ficar bem. A gente tem muitos relatos dentro das nossas unidades. Agora mesmo a gente está com uma paciente maravilhosa, a Aline, eliminou. Eu falo que eliminou. Quando perde, você encontra. Ela eliminou 27 quilos e hoje ela falou para mim que hoje ela sorri. Que hoje ela está extremamente feliz porque ela voltou a sorrir. Era algo que ela não fazia mais. Isso aí pra gente não tem preço. Isso, muita gente vem com esses depoimentos, né? Toda certeza. Nesses 10 anos aí, o que mais te impressionou de depoimentos? Pelo menos um aí que tu te lembre agora. Vários. Esse dela tá mais recente, né? A gente até se emocionou em questão de sorrir. A pessoa que não sorri, né? É desafiador demais. Cliente que não tinha como subir e descer do carro porque já estava com peso muito avançado. E clientes também que não conseguiam mais dormir, que tinham muita insônia, entendeu? Qualidade de vida. Qualidade de vida. Então, tem vários relatos, sabe? São muitas histórias. E qual é o primeiro passo para esse autocuidado consciente das pessoas terem na hora de perder peso? Procurar Emagracentro, saber exatamente como começar. O primeiro passo é agendar uma avaliação com a gente, uma avaliação totalmente gratuita com os nossos profissionais. Você vai na clínica, vai tomar um café com a gente, vai conhecer o espaço, vai ser medido pesado, vai fazer um exame de bioimpedância totalmente gratuito por nossos profissionais e a gente vai realmente indicar o melhor tratamento para ela. Então, é necessário fazer a avaliação, é o primeiro passo. Érica, em relação a essas situações que aparecem muitas vezes nas redes sociais de pessoas prometendo milagre na hora de perder peso, muitas vezes prejudica a saúde, né? Porque não tem um acompanhamento adequado, são produtos vendidos. Agora tem a modinha das canetas, exatamente, né? Que não pode ser usada sem indicação médica. Verdade. Né? Isso representa um risco também, né? Demais. A gente precisa fazer, entender que a nossa saúde ela está em primeiro lugar. Se a gente realmente não buscar profissionais que já têm um renome, que já estão no mercado há bastante tempo, que realmente querem cuidar da saúde da gente, aí fica mais desafiador, porque o mundo ele está aí, as redes sociais estão aí, e tem muita coisa errada, né? Então, procura direitinho, procura saber com quem você está fazendo o tratamento, com quem você quer iniciar, vai lá, veja direitinho os comentários, porque comentário tem muito, né? Sim, então, sim. Dá pra gente saber hoje em dia, dá pra gente saber onde a gente está entrando. Érica, em relação ao tratamento de crianças com obesidade, vocês fazem esse acompanhamento
também, como é que é? A gente também faz acompanhamento, né? Os pais agendam a avaliação com a gente faz a avaliação também, vê quanto que o paciente precisa perder e aí já indica ele para a nossa nutricionista, no qual ela vai passar um plano alimentar voltado para a criança, né? Para o adolescente. Sim. E aí a mãe já se encarrega de seguir direitinho em casa, que é a parte um pouquinho mais desafiadora, que geralmente quando acontece a obesidade das crianças é porque os pais têm uma alimentação um pouquinho mais já desafiadora, né? Então, é interessante que o pai siga tudo certinho, faça todo o método certinho. Quando a pessoa decide fazer uma mudança dessa, por exemplo, para melhorar a autoestima e também a saúde, o que é mais fácil de fazer? Quem é mais jovem, mais idoso? Como é que é? Qual é a faixa etária melhor que consegue seguir o protocolo corretamente? Eu te falo que todo mundo consegue, tá? Uhum. Não tem nada impossível, Não né? é nada impossível, não é bicho de 7 cabeças, é um método tranquilo, tá? É muito tranquilo de se fazer. Você vai na clínica, passa por todos os profissionais da saúde, sai de lá com a tua orientação correta, vai ficar sempre com o apoio da gente. Então, assim, não tem idade, não. Todo mundo pode fazer o nosso método. Érica, obrigado pela sua participação aqui no programa Mais Saúde de hoje. Foi muito esclarecedor. Obrigada. Viu? E o programa Mais Saúde de hoje fica por aqui. Eu aguardo você no próximo domingo, às 9 da manhã, aqui na TV Assembleia, canal 9.2. Até lá.